Bem-vindo à nossa série de aulas sobre matemática aplicada, onde abordaremos o tema série de pagamentos. Ao término dessa aula, esperamos que você seja capaz de visualizar as séries de recebimento e pagamentos como um fluxo, também entender a série uniforme de pagamentos pós-antecipada e série uniforme de pagamento antecipada. Nosso objetivo é estudar detalhadamente as séries de pagamento ou recebimento. Então é importante apontar que os capitais ou pagamento, recebimento referidos de uma dada taxa de juros são chamados de anuidade. Assim, os termos da anuidade serão representados nesse estudo pelo símbolo PMT referente ao pagamento. Já os demais elementos será empregada a mesma simbologia adotada anteriormente: valor presente, PV, valor futuro, FV, prazo, N e taxa de juros, I. Destaca-se ainda que existem tipos distintos de séries ou anuidades que podem ser diferenciadas em relação a 4 aspectos: período de ocorrência, periodicidade, duração e valores. Pós-antecipadas ou vencidas. Os termos são exigíveis no fim dos períodos, ou seja, os pagamentos são exigidos no fim de cada período. Antecipadas, os termos são exigíveis no início dos períodos, e diferida, os termos são exigíveis em datas diferentes do primeiro período, ou seja, pagamentos com carência. Outro aspecto da anuidade é que ela tem a periodicidade, onde é periódica ou não periódica, em que periódica todos os períodos são iguais, e não periódica os períodos não são iguais entre si, ou seja, o intervalo de pagamento entre eles podem ser iguais ou não. Outro aspecto da anuidade tem a ver com a duração. Ela pode ser temporária ou limitada, tem uma duração limitada, ou então perpétua ou indeferida, aonde a duração é ilimitada. Um último aspecto da anuidade é relativo a valores, onde pode ser constantes ou variáveis. Nos constantes ou uniformes, todos os termos são iguais, todos os pagamentos são iguais. Nos variáveis, os termos não são iguais entre si. O modelo básico de séries de pagamento ou recebimento pode ser representado graficamente da seguinte maneira. Se for uma série de pagamentos, as setas que representam os termos devem apontar para baixo. Se for uma série de recebimentos, as setas que representam os termos devem apontar para cima. Nesta figura estão as características fundamentais do modelo básico de série de pagamentos ou recebimentos, pelos seguintes motivos. O pagamento inicial ocorre em N igual a 1, ou seja, após o período inicial, então pós-antecipada. A diferença entre a data de um termo e outro é constante, ou seja, todos os períodos são iguais. O prazo do fluxo é fixo e todos os termos são iguais, ou seja, os pagamentos são uniformes. Vejamos com maiores detalhes a série uniforme de pagamentos pós-antecipada. Nas séries uniformes de pagamentos pós-antecipada, os pagamentos começam a ocorrer no final do primeiro período, ou seja, a prestação inicial do financiamento é paga no final do primeiro período do prazo contratado. Assim, o valor presente nada mais é do que o somatório dos valores de cada um dos termos atualizado para a data que se deseja analisar. Assim, o valor presente pode ser calculado por meio da seguinte fórmula: valor presente igual ao pagamento vezes 1 mais a taxa elevado a n menos 1 dividido por 1 mais a taxa elevado a n vezes a taxa. Para entender melhor este conceito, vamos resolver o exemplo a seguir. Um carro é vendido à vista por R$35.000. Um comprador deseja financiá-lo em 36 meses, pagando uma taxa de 1,99% ao mês. Calcule o valor da prestação sabendo que a primeira prestação foi paga um mês após a compra.
Assim temos os 35 mil como valor presente ou financiamento e a saída após o primeiro período até o 36º, os pagamentos ou os termos, em períodos iguais e consecutivos. Das variáveis, o valor presente 35 mil, o período 36 meses, taxa de juros 1,99% ao mês, igual a uma taxa unitária de 0,0199, pagamento ou a prestação é o que desejamos calcular. Substituindo as variáveis na fórmula de série de pagamentos pós-antecipados, conseguimos calcular uma prestação de R$ 1.370,95. Uma dica: pausem o vídeo e tentem resolver este exemplo. Estando tudo ok, vamos para o próximo exemplo. Um apartamento custa à vista R$200 mil, mas pode ser adquirido com uma entrada de 20% e o financiamento do saldo restante em 60 prestações iguais mensais a uma taxa de juros de 2% ao mês. Calcule o valor das parcelas. Aqui o comprador dará uma entrada de 20% e financiará o restante. Logo, o valor presente é o valor do financiamento, igual a R$160 mil. O período 60 meses, taxa de juros 2% ao mês, o valor da prestação é o que queremos calcular. Cabe ressaltar que esta situação é uma série pós-antecipada, pois a entrada é diferente das demais prestações. O desenvolvimento fica da seguinte forma: aplicando-se na fórmula do valor presente, conseguimos calcular uma prestação de R$ 4.602,88. Série uniforme de pagamentos antecipada. O primeiro pagamento ocorre na data zero, ou seja, o primeiro pagamento ocorre no ato da contratação do empréstimo ou financiamento, mas vale ressaltar que o valor desta primeira prestação é igual aos demais pagamentos. Muitos conhecem este sistema como série de pagamentos com entrada. Nós podemos encontrar o valor da prestação através da seguinte fórmula. Esta é muito parecida com a anterior, no entanto, no denominador, o período é -1. Vejamos um exemplo para melhor compreensão. Um carro é vendido à vista por R$ 35 mil. Um comprador deseja financiá-lo em 36 meses pagando uma taxa de 1,99% ao mês. Calcule o valor da prestação sabendo que a primeira prestação foi paga no ato da compra. Como a prestação foi paga no ato do empréstimo, então no período zero temos uma seta para cima, que é o empréstimo de 35 mil, e uma seta para baixo, representando o pagamento da primeira prestação. Assim temos o valor presente, que é o financiamento de 35 mil, 36 parcelas, que é o período, taxa de juros de 1,99% ao mês e o pagamento, representando as prestações, que é o que queremos calcular. Substituindo essas variáveis na série uniforme de pagamentos antecipada, encontramos uma prestação de R$ 1.344,20. Mais um exemplo. Uma loja oferece um liquidificador a ser pago em 4 parcelas iguais mensais de R$ 30, sendo a primeira parcela paga no ato da compra, uma entrada mais 4 parcelas. Sabendo que a taxa de juros cobrada pela loja é de 3% ao mês, qual o valor do liquidificador à vista? Temos os valores da parcela de R$ 30, o período de 4 meses, a taxa de juros de 3% ao mês, o valor presente é o que desejamos calcular. Ao substituir as variáveis na fórmula da série uniforme de pagamentos antecipada, conseguimos calcular que o valor do liquidificador é de R$ 114,86. Pode ser que o interesse não seja calcular o valor presente. É possível que, a partir do prazo N, da data de juros I e do termo PMT, deseje-se encontrar o valor futuro. Este é encontrado pelo somatório dos valores futuros ou montantes de cada um dos termos, pagamento, da série de pagamentos e recebimentos. Esse tipo de situação pode ser chamado de plano de poupança. O plano de poupança nada mais é do que depósitos efetuados em intervalos de tempo constantes e acumulados até uma determinada data escolhida.
O valor acumulado a partir desses depósitos pode ser encontrado através da seguinte fórmula: valor futuro igual pagamento vezes 1 mais a taxa de juros elevado pelo período menos 1, dividido pela taxa de juros. É importante destacar que esta fórmula aqui apresentada é para uma série pós-antecipada, onde os depósitos são efetuados ao final do período. Vejamos alguns exemplos. Pretende-se depositar R$ 100 durante 12 meses na poupança a uma taxa de 1% ao mês. Qual o valor acumulado na poupança ao final dos 12 meses? Temos no gráfico de fluxo de caixa a representação dos depósitos de R$ 100 do primeiro ao 12º mês. De variáveis temos o pagamento de R$ 100, o período 12 meses, a taxa de juros de 1% ao mês e o valor futuro é o que queremos calcular. Aplicando essas variáveis na fórmula de valor futuro para pagamentos pós-antecipados, encontramos então um valor futuro de R$ 1.268,25. Se eu pretendo comprar um veículo daqui 5 anos no valor de R$ 30 mil, quanto devo depositar mensalmente para obter o montante necessário ao final desse período, supondo que a taxa mensal de remuneração da poupança é de 0,6% ao mês? Nas variáveis temos valor futuro de R$ 30 mil, período de 5 anos, ou seja, 60 depósitos mensais, a taxa de juros 0,6% ao mês, ou uma taxa unitária de 0,006, e o pagamento é o que queremos calcular. Substituindo essas variáveis na fórmula do valor futuro, conseguimos encontrar que o pagamento ou os depósitos mensais devem ser de R$ 416,87. Bom, pessoal, nessa aula foram apresentados os conceitos referentes ao cálculo das séries uniformes de pagamentos. Na próxima aula, aprenderemos o método de amortização. Será mostrado como o principal e os encargos da dívida são devolvidos ao credor.